O par euro-dólar teve uma forte ruptura nas últimas 2 semanas e acreditamos que agora esteja começando a perder a força para uma possível retração nas próximas semanas. Isso deve apoiar as equities europeias, que têm tido desempenho inferior e poderiam começar a acelerar novamente no próximo mês. Começando com o gráfico semanal do par euro-dólar na nossa plataforma FinGraphs, e nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres. O movimento iniciado em dezembro de 2016 tem sido muito forte, mas permaneceu no que acreditamos ser uma correção por enquanto. O par agora alcançou banda superior de nossas metas corretivas, que deve agir como um nível de resistência. Então ainda há potencial para as próximas semanas, possivelmente meses, antes que o par possa acelerar novamente. O índice de risco ainda está no meio da faixa, o que poderia justificar que, após uma certa consolidação, o par poderia subir mais nos próximos trimestres. No gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para os próximos meses, nossas metas impulsivas foram atingidas e o preço, na verdade, se estendeu acima delas. Nossos envelopes estão se tocando, o que é um sinal de estresse no mercado e de exagero. O índice de risco também está muito sobrecomprado, que ainda não se reverteu, mas provavelmente o fará nos próximos dias. Nossa expectativa é de algumas semanas de consolidação para baixo ou pelo menos consolidação lateral. No gráfico intraday, o par também teve um tremendo movimento, alcançando nossas metas impulsivas, entre 1,23 e 1,25. Nossos envelopes estão se tocando, o que também é um sinal de exagero. E o nosso índice de risco atingiu o topo da zona de sobrecompra e está se revertendo. Parece que o par vai testar novamente alguns níveis nos próximos dias, mas depois disso acreditamos que irá confirmar uma reversão, ou pelo menos um topo intermediário. Resumindo as 3 perspectivas, o gráfico semanal ainda está em uma tendência de alta, que ainda é uma correção por enquanto, e está enfrentando a resistência da banda superior de nossas metas corretivas. O índice de risco ainda está subindo e poderia continuar nos próximos trimestres. O gráfico diário atingiu suas metas impulsivas e as ultrapassou, e parece estar em uma posição exagerada no momento, o que também justificaria alguma retração. O gráfico intraday também parece estar esgotado, tendo alcançado suas metas impulsivas e zona de sobrecompra. O par libra-dólar também é interessante e também subiu de forma bastante agressiva até suas metas corretivas. A banda superior é ligeiramente mais alta, mas o par não subiu rapidamente do nível 1,35, 1,36 até 1,43. O índice de risco ainda está bastante baixo, o que poderia significar mais potencial para os próximos trimestres. Dito isso, no gráfico diário, o índice de risco agora está na zona de sobrecompra. Nossos envelopes estão se tocando, o que é um sinal de exagero, e nossas metas impulsivas foram atingidas. Portanto, estamos um pouco estendidos e também poderemos esperar algum tipo de retração no curto prazo, possivelmente nas próximas semanas ou meses. No gráfico intraday, essa retração provavelmente já está em andamento. Alcançamos nossas 2 metas impulsivas estendidas. O índice de risco está na zona de sobrecompra e nossos envelopes estavam mostrando muito exagero. Então, essa consolidação poderia durar de 3 a 4 semanas. Comparando as 3 perspectivas, ainda estamos em uma tendência de alta corretiva no gráfico semanal. Alcançamos nossas metas corretivas e o índice de risco parece implicar que, após alguma retração, haverá mais potencial. O gráfico diário parece exagerado, a tendência de alta parece estar esgotada, e o índice de risco também está na zona de sobrecompra. O gráfico intraday poderia estar começando a se reverter para entrar em um período de retração que poderia durar algumas semanas. Normalmente, uma moeda fraca é boa notícia para o mercado de ações. Então, vamos dar uma olhada no S&P 500, que se beneficiou muito disso nos últimos 4 a 5 meses, e agora atingiu a banda superior de nossas metas impulsivas. Nós poderíamos calcular nossas 2 metas impulsivas estendidas, mas acreditamos que no momento, com o índice de risco na zona de sobrecompra, entraremos em um período de consolidação em níveis altos, antes de talvez acelerarmos novamente
somente no segundo trimestre. O gráfico diário também está mostrando exagero. As duas metas impulsivas foram atingidas. Nossos envelopes estão se tocando. O índice de risco está na zona de sobrecompra e, embora ainda não tenha se revertido, deve fazê-lo nos próximos dias. O gráfico intraday também está muito estendido e nossas metas impulsivas também foram atingidas. O índice de risco talvez tenha mais potencial antes de entrar para a zona de sobrecompra, mas estamos chegando lá. Portanto, embora ainda estejamos positivos em todas as três frequências e em uma potencial tendência ascendente contínua, os três gráficos mostram algum exagero. E apesar de não esperarmos uma forte reversão, nossa expectativa é de que haja pelo menos alguma consolidação em níveis altos nas próximas semanas ou meses. Na Europa, a situação é um pouco diferente. Este é o gráfico semanal. E podemos ver que, como o dólar esteve muito fraco e o euro muito forte, o Eurostock 50 não se moveu muito desde maio, mostrando um padrão de consolidação e parece bastante comprimido no momento. Nós acreditamos que, quando isso acontecer, o movimento poderá ser forte. O índice de risco ainda tem potencial para avançar para a zona de sobrecompra e nossas metas estão mostrando potencial acima de 4.000 até 4.400, cerca de quase 20% acima dos níveis atuais, o que é um potencial muito forte para a Europa nos próximos 1 ou 2 trimestres. No gráfico diário também vemos um bom potencial, possivelmente até 3.800 ou 3.900 para os próximos 2 meses. Apesar de mostrar um pouco de exagero, acreditamos que durante o mês de fevereiro, o Eurostoxx poderia ter uma boa alta. During possibly the month of February, Europe could probably make a nice move up. No gráfico intraday, alcançamos um topo intermediário na semana passada e estamos consolidando. Essa consolidação poderia durar cerca de mais uma semana, já que o índice de risco voltou praticamente para o meio da faixa, mas acreditamos que depois disso começará a acelerar novamente. As metas de curto prazo ainda mostram algum potencial e, para algumas oportunidades mais decentes, vamos monitorar a Europa nos próximos meses no gráfico diário e nos próximos 1 ou 2 trimestres no gráfico semanal. A Europa ainda está em uma tendência de alta em todas as 3 frequências e parece menos estendida do que os Estados Unidos. Por isso, estamos apostando em uma potencial alta na Europa. Obrigado pela audiência e até a próxima.